A graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Amém. Ainda em pé, gostaria que os irmãos abrissem em Mateus capítulo 8. Versículo 5 eu vou ler até o 13. Diz assim: quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou ainda, diga aleluia. Aí, sempre bom glorificar ao Senhor, né? Então, todos juntos agora, glória a Deus. Aleluia. Diz assim: a cura do servo de um centurião. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, um centurião se aproximou dele, implorando: Senhor, o meu servo está na minha casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: eu vou lá curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande uma palavra, e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. E ao meu servo, faça isto, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o acompanhavam: em verdade, lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. Até aqui está bom. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão vindo aqui pela primeira vez? Levante a mão. Amém. E quantos estão vindo desde a primeira quinta-feira, mesmo que tenha faltado uma ou duas? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Há um mistério na campanha, né? A gente vê isso na palavra de Deus em alguns lugares. Como Naamã, que teve a sua bênção no 7º mergulho, eu vejo aquilo como uma campanha. Como Josué teve a sua vitória, não no primeiro, no segundo dia, no terceiro, mas ele teve no último dia. De 7 dias, ele teve no último dia. Então, você está de parabéns em estar vindo todos esses dias. Saiba que bênçãos você tem recebido. Além da campanha ser de cura, de libertação, uma bênção grande que eu vejo é a nossa fé aumentar. É o dimensionar da nossa fé. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia também diz que sem fé até o comer é pecado. Então é pecado não ter fé. É pecado você conservar em seu coração incredulidade. Por que é pecado? Porque faz mal para você. Muitas das vezes, Deus quer te abençoar e a sua incredulidade, o seu pessimismo, o seu negativismo, o coração cheio de rancor, impede de receber. A Bíblia diz que Deus sonda o coração. Então, mantenha o seu coração limpo, perdoando. Quem esteve desde o primeiro dia, já vimos sobre fé, nós vimos sobre perdão, nós vimos sobre inveja, nós vimos sobre incredulidade e tantos outros assuntos que nos impedem de ser abençoado. E muitas pessoas aqui já receberam cura, milagre. Se todo mundo recebesse, não seria nem milagre. Milagre, né? Também preguei sobre isso, que Jesus
multidão seguia e muitos recebiam, mas na Bíblia não fala que todos recebiam. Então, aqueles que procuravam demonstrar a sua fé da melhor forma que eles achavam, ou chegar perto, ou tocar, ou enfim, e a maioria eram espectadores. Mas o fato é que o que impressiona Deus, o que move o coração de Deus, o que agrada a Deus é fé. É fé. E nós vamos ver hoje um pouco da postura desse homem. O tema dessa mensagem é: basta uma palavra. Basta uma palavra. Então, esse centurião romano, a Bíblia não fala o nome dele, mas menciona que ele era romano. Os romanos tinham uma outra cultura, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Eles adoravam vários deuses. O povo judeu era um povo que só acreditava em um Deus, assim como nós. E esse povo judeu, esse povo de Israel, tinha aliança com Deus, com esse único Deus, o qual nós servimos e amamos. Mas esse romano, ele não conhecia esse Deus. Ele não fazia parte da cultura, o eterno dos espíritos e a fé, que era o Deus ao qual Israel adorava, os judeus adoravam e nós também adoramos. Porém, é interessante a gente entender que, embora o romano não era judeu, não era discípulo, ele não tinha aliança com Deus, não tinha nenhum relacionamento com Deus, mas ele creu de uma forma que impressionou a Jesus. Ele creu. Muitas das vezes, você se relaciona com Deus, você vem à igreja, você tem o costume religioso desenvolvido, você sabe o horário que chega no culto, o horário que termina, você tem a sua tarefa para fazer, você tem o seu devocional, você tem todos os ritos religiosos. Mas isso não significa, em relação à fé, nada. E nós podemos ver aqui isso. A Bíblia diz que Jesus virou para os que o acompanhavam. Quem acompanhavam ele? Os discípulos. E quando ele menciona nem em toda Israel, ele está mencionando não apenas aquela geração. Ele está mencionando várias gerações. Nós podemos ver a história de um homem que pediu confirmação a Deus, que foi o rei Ezequias. E Deus teve que fazer o sol retroceder, para que ele viesse acreditar que Deus ia curá-lo. E ele era um homem dos costumes religiosos do judaísmo, do povo de Israel. Sabendo de todas as maravilhas que Deus já tinha feito, do mar vermelho que tinha se abrido, da libertação do Egito, de todos os livramentos que Deus deu. Mas esse romano não sabia nada disso. A Bíblia não fala que ele estudou teologia, que ele estudou a história do povo de Israel. Ele teve um entendimento impressionante sobre a autoridade. Muitas das vezes nós estamos mergulhados na religiosidade. Nós temos ali a palavra, o culto, sabemos tudo o que precisa ser feito, mas na hora de crer, não conseguimos. O coração é roubado por pensamentos fúteis, ou muitas das vezes incredulidade mesmo. Eu falei sobre pensamentos que faz crescer a incredulidade. Pensamentos críticos aí, enquanto estamos no banco. Mencionei aqui, eu mencionei que vou mencionar de novo. Estava orando por uma mulher.
Aí o Senhor mostrou uma pessoa que falou assim, ele está forçando a cabeça dela. Então eu coloquei a distância, a mão, e mesmo assim a mulher caiu. Pelo poder de Deus, não é eu, é o poder de Deus. Depois, outra que veio na frente, eu falei, olha, que eu chegar perto, ela vai tremer. Para que isso? Para mudar a fé do coração de quem está com dificuldade. Quem precisa ver para crer, quem precisa que toque para crer. E aí, a hora que eu fiz isso, ainda veio, Deus mostrou o rosto e a pessoa que falou assim, exibido. Então, pessoas, é difícil muitas das vezes, e nós precisamos amadurecer no conhecimento para entender o agir de Deus e também o agir do diabo, porque ele veio para nos impedir de receber essas bênçãos. E esse homem teve uma fé que reconheceu a autoridade, enquanto muitos tiveram dificuldade de reconhecer, precisaram ver para crer. Ele não precisou ver. Ele não precisou ver. Ele teve humildade, teve entendimento e reconhecimento da autoridade do Senhor Jesus. Ele disse assim, se o Senhor mandar, basta o Senhor dizer uma palavra. Ele teve a humildade, olha, eu não sou digno que entre em minha casa. Enquanto muitos queriam que Jesus fosse lá na casa, que tocasse, que orasse pessoalmente, esse homem não precisou de nada disso. Não precisou de nada disso. E o que é interessante é que Jesus está vivo e Ele é o mesmo. Então, quem que mudou? Fomos nós. Nós, com o passar do tempo, a nossa fé tem diminuído e nós precisamos lutar contra isso, principalmente quando desejamos receber uma graça, um milagre, uma cura. Quantos aqui já receberam cura ou milagre? Levanta a mão nessa campanha. Eita glória! Glória a Deus, bastante. A pastora Olga, a pastora Sônia falou que o maior milagre não foi nem a cartilagem dos joelhos da pastora Água, foi ela dar o testemunho em público aqui. Então foram 2 milagres, né? A pastora Olga é uma mulher muito usada por Deus no pessoal, assim, sabe, com terapia, nessa área emocional, da mente, da área da alma, na dimensão da alma. Aqui nós estamos trabalhando a dimensão do espírito. Enfim, ele teve uma fé que impressionou ao Senhor Jesus. Qual que é a fé que impressiona ao Senhor Jesus? A Bíblia define lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1. Eu acredito que a fé desse homem foi exatamente o que diz ali. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você tem a convicção de que ela existe. Você até traz a existência pela convicção, pelo seu crer. Você traz a existência. Glória a Deus, isso é muito forte. Glória ao Senhor Jesus. Então ele teve uma fé que impressionou. E Jesus virou, está em Mateus capítulo 8, 10, ele falou, nem toda Israel. Ele virou para os discípulos, para os que o acompanhavam. Então, muitas vezes, nós vemos pessoas que nem são do nosso costume religioso, do nosso meio. Aí, quando tem uma campanha, ele vem e recebe mais fácil que nós. Porque o que agrada a Deus não é o sistema religioso que você está envolvido, é a fé. Isso abre um canal, direto. E a Bíblia prova isso. A Bíblia prova isso. A gente vê isso em alguns exemplos. A do centurião romano, a da mulher sírio-fenícia. Jesus só falou uma palavra, não precisou ir lá tocar. Nós precisamos dessa fé. Nós precisamos crescer nisso. E a fé, ela tem que ser provocada. Pedro provocou a fé. Enquanto os discípulos atônitos no barco, eu vou lá.
Ele ousou pisar na água, os outros não. E ele viveu um sobrenatural que os outros não viveu. Até que ele começou a olhar para as dificuldades, para os ventos, os discípulos falando, cuidado, cuidado. E aí ele afundou. O alvo tem que ser sempre o Senhor Jesus. Não interessa a dificuldade que você esteja passando, o mar que você está inserido, os ventos que têm soprado, o alvo tem que ser Jesus. E você pode botar o pé na água que você vai caminhar sobre ela. Isso é o crer, sem precisar ver, sem precisar tocar, desafiando as leis até da física. Sabe, alguém que não teve história nenhuma com Jesus, não andou do lado dele, não viveu com ele, não ceiou com ele, desfrutou de uma honra e um reconhecimento que ficou marcado para toda a história. O que Jesus falaria da sua fé? Hoje, o que Jesus falaria da sua fé? A fé sem obra é morta. É preciso... O que seria essa obra? É como se fosse a palavra determinação. A fé sem determinação é morta. Você precisa mostrar para o mundo espiritual que você crê e quer mudar essas circunstâncias pela fé. E o que é mais lindo disso? A distância. As duas pessoas que demonstraram fé para a cura à distância foram exatamente as pessoas que não andaram com Jesus. Basta apenas uma palavra. Então você está aqui hoje, mas tem algum parente seu na UTI lá no hospital. Você está aqui hoje, mas tem alguém que está oprimido pelos vícios e que você tem compaixão no seu coração e quer a libertação dela. Vai trabalhando isso no seu coração, porque você pode, pela distância, conseguir um milagre para outra pessoa. Nós temos um exemplo aqui, a irmã Rosana, da nossa célula. Entrou na igreja recente, mas com uma sede tão grande, imergiu assim, sabe? Jejum, oração, leitura da Bíblia, e queria Jesus mesmo com força. E aí, ela sentou na cadeira e falou assim, quero que você ore pela minha madrasta que está na UTI. Já faz tempo, ninguém descobre essa doença, e está lá faz tempo na UTI. Falei, amém, vamos orar, orei. Aí, quando foi na outra célula, ela sentou de novo, olha... A minha madrasta lá melhorou e vamos orar de novo. Oramos de novo. Aí a mulher saiu da UTI, estava lá faz tempo, com uma doença que ninguém sabia. Glória ao Senhor Jesus. É fé trabalhando à distância. Talvez se ela tivesse inserido muito tempo no sistema religioso, não teria a fé tão viva desse jeito. Porque ela imergiu. Ela não ficou distraída apenas com as obrigações da casa, do trabalho, do sistema. Ela escolheu a boa parte. Imergir. Nós temos aqui, meus pais estão aqui hoje. Levanta a mão, vocês dois. Esses são meus intercessores. Minha mãe, quando eu tinha 11 anos, ela... 12 anos por aí, mais ou menos. Ela tinha um câncer, o médico falou que ela ia viver 2 anos. Jesus curou, está viva até hoje. Aí. Depois ela teve trombose, a perna inchadona assim. Orei por isso. Acho que o maior exercício para o meu ministério foi a minha própria mãe, minha própria família. Aí eu orei para o negócio da trombose. Foi curada também, deu testemunho. Numa campanha como essa, meu pai pegou
peso demais, cresceu um calombo, estava na época da pandemia, não podia ir no hospital, orei pelo telefone, eu estava em Sapezal, eu falei, não, vou orar aqui, esse trem vai sumir. E eu orei por quase 2 horas, enquanto não sumisse, eu não ia parar de orar, estava desse jeito. Eu lembrei de Elias, falei, eu acho que se Elias, enquanto não chovesse, Elias não ia parar de orar. Então, assim, a fé é um mistério que você tem que se descobrir aí dentro, e ela pode ser dimensionada, ela pode ser aumentada, e ela pode ser diminuída também. Nós temos que zelar disso, nós temos que buscar isso, nós temos que procurar nos encher disso, ouvir mais testemunhos. Vai ter, né, pastor, o culto da gratidão? O culto da gratidão, existem várias formas de você ser grato. Você pode dar um testemunho, mas tem gente que não tem aquela coragem, vamos dizer assim, né? Tem dificuldade de falar em público, mas quer expressar sua gratidão. Você pode trazer uma oferta. Você pode trazer uma oferta que você separe, ore e tal. Você pode cantar um louvor. Eu não sei qual o critério que vai ser decidido, ou pode ser os 3, mas você vai ter esse dia. Depois que terminar essa campanha, vai ter o culto da gratidão. Amém? Aí você que recebeu sua bênção, seu milagre, não deixa de vir. Enfim, a fé gera o milagre à distância. É a fé que impressiona Jesus. Não é tempo de igreja, não é o quanto você prega bem, não é o quanto você toca bem ou canta bem, o quanto de teologia, isso é o crer. E a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Crer não significa chorar, não significa sentir, não significa nada disso. Não, nada disso. Crer é uma convicção que gera dentro de você, quando você passa a dizer para você mesmo que vai dar certo, que vai conseguir, eu quero, e vai dar certo, vai acontecer. E aí as pessoas começam a falar daqui, a falar dali, mas você só tem um alvo, que é Jesus. E aí essa convicção vai crescendo e é bênção na certa. É milagre na certa. Amém?